Governador, quem fala com o senhor aqui é Rafael Campos, pode falar aqui conosco, por favor. Oi, Rafael, boa noite para você, boa noite para a Rosiane, para a Diene, também para o Afrânio. Boa noite, governador. Também a todos os ouvintes. Hoje é um dia muito importante para o estado do Amazonas e eu quero agradecer a Deus, né, por ter abençoado nossa caminhada até aqui, agradecer ao povo do Amazonas que foi às urnas, né, fazer a sua escolha. A avaliação que a gente faz até aqui é uma avaliação muito positiva, porque nós fizemos uma campanha propositiva, apresentando aquilo que a gente entregou ao longo do nosso governo, entregas muito significativas e que mudam a vida das pessoas. E a gente vai continuar dessa forma, trabalhando no segundo turno, né, fazendo uma campanha propositiva e uma campanha limpa, mostrando aquilo que a gente fez e o que a gente é capaz de fazer para um futuro mandato. Governador, havia uma expectativa que o senhor pudesse ir para o segundo turno com a Amazonina e agora se confirma Eduardo Braga. Qual é a diferença que o senhor faz, a sua leitura, em relação a esse adversário que se apresenta no segundo turno? Eu respeito a história de todos os adversários que estão aí, que disputaram o pleito, mas para defender o povo do Amazonas, o povo que me deu tantas oportunidades, a gente não escolhe adversários, não. E o nosso projeto, ele está muito claro, né? O nosso projeto, que é um projeto de entregas, um projeto que traz uma campanha propositiva, uma campanha limpa, e do outro lado a gente não precisa falar muito do que é, porque a população já conhece. Professor Afrânio está aqui, quer participar, professor Afrânio? Governador, é um prazer, parabéns pela performance nesse primeiro turno. Eu queria lhe perguntar, a União Brasil, o seu partido, provavelmente vai fazer no mínimo 5 deputados estaduais, o que lhe assegura uma assembleia, uma futura assembleia legislativa bastante convergente nesse caso. Como é que o senhor vê aí, o que o senhor pode comentar, assim, a estratégia bem-sucedida do União Brasil, dos proporcionais que lhe acompanharam nessa, dos federais também, tanto federais quanto estaduais que lhe acompanharam nessa trajetória, como é que o senhor vê essa bem-sucedida estratégia aplicada aos proporcionais? Nós fizemos aqui um arco de aliança de 10 partidos. Então, assim, pela União Brasil a gente deve fazer 5, deve fazer outros 3 pelo PSC, e os outros partidos que estão aqui no arco de aliança devem fazer algo em torno de 15 a 18 deputados estaduais. Isso é importante porque nos dá uma governabilidade na Assembleia Legislativa. Isso também me deixa muito confortável por conta do diálogo que eu já mantenho com essas pessoas e não adianta, não tem outro caminho, você só governa com a maioria, quem não tem a maioria tem dificuldade para governar. Então o segundo mandato ele já começa muito interessante do ponto de vista dessa relação entre Estado e Assembleia Legislativa, até porque todos os eleitos nesse processo, nesse arco de aliança, a gente teve um diálogo, a gente teve uma construção, a gente teve uma conversa, então esses laços se estreitaram muito, né, nesse processo que a gente fez aqui para montar esse grupo para entrar na eleição. Diene, falando com o senhor agora, governador. Governador, o senhor já tem previsão do Bolsonaro vir fazer campanha agora no segundo turno, pedir apoio para o senhor no segundo turno? Bom, eu não entendi a pergunta da Diene, cortou aqui. Tem a previsão do Bolsonaro, do candidato à presidência, vir aqui já subir no palanque, fazer campanha para o senhor no segundo turno? Eu ainda não sei, a gente ainda não teve conversas sobre isso, Diene. Agora, é preciso entender que a gente tem um período muito curto, né, de campanha. Então, a gente não tratou sobre isso. A gente deve tratar num outro momento, né, sobre essa vinda do presidente ou a vinda de algum outro
de algum outro político aqui ao estado do Amazonas. Governador, tem uma última perguntinha. Na eleição passada, o senhor era um outsider, a primeira disputa eleitoral sua, e o senhor, já no primeiro turno, surpreendeu todo mundo, passando para o segundo turno à frente de muitos caciques da política. Qual a diferença do Wilson Lima, que passou para o segundo turno em 2018, e o Wilson Lima que passa para o segundo turno agora, este ano? Uma diferença muito grande, né? Eu aprendi, amadureci, aprendi principalmente na dificuldade. Nenhum governador passou pelo que eu passei, por enchente, por pandemia, mas sobretudo por crise política que me obrigaram a sentar com todo mundo, a conversar com todo mundo, a encontrar esse caminho de diálogo com a Assembleia e também com todos os poderes, porque naquele momento era de fundamental importância o diálogo, e essa foi a nossa principal estratégia, da mesma forma que estreitei essa relação com os segmentos produtivos, né, com a indústria, com o comércio, com as representações. Então, tudo isso me ajudou a dar musculatura para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Hoje eu estou um homem mais amadurecido do ponto de vista da política e também do ponto de vista pessoal, porque aqui é um aprendizado do dia a dia. As viagens que eu tenho feito também ao interior, essa relação com os prefeitos, é algo que nos aproxima muito mais da população, é algo que nos ajuda a tomar decisões que são acertadas. Então, hoje, eu amadureci muito, cresci muito enquanto político, enquanto governador do estado do Amazonas. Hoje eu estou muito preparado, mas muito preparado, porque quem enfrentou o que eu enfrentei em 2020 e 2021 de todas as crises, está preparado para enfrentar qualquer coisa aí pela frente. O senhor pretende buscar apoio de algum outro candidato majoritário? Olha só, nós estamos agora ainda no calor dessa vitória, aqui no primeiro turno, no calor dessa gratidão ao povo do Amazonas. Isso daí deve ser construído ao longo do processo. Amanhã a gente deve começar a fazer conversas nesse sentido, mas, como vocês bem sabem, eu sou alguém do diálogo. O nosso governo tem sido cada vez mais um governo participativo, e todos aqueles que estiverem dispostos a conversar e a entender esse projeto, né, de melhorar a vida das pessoas, de melhorar a vida do Amazonas, são muito bem-vindos ao nosso projeto, à nossa campanha. Governador, muito obrigada, governador Wilson Lima, por atender a Rádio Band News Difusora. Mais uma vez, parabéns pelo seu desempenho e por estar aí no segundo turno. E boa sorte nessa caminhada do segundo turno. Muito obrigado, viu? Um abraço a todos, parabéns também pela cobertura da Band News. Valeu!